Bem, nós fizemos então aqui a configuração do serviço. E agora como que eu faço então para poder vincular para meus operadores poderem trabalhar dentro desse serviço que nós criamos? Então aqui em configurações, grupos de usuários, é onde a gente vai determinar quais são as campanhas que aquele meu usuário vai trabalhar, tá? Já vai estar aqui pré-configurado para vocês também, né, já para estar utilizando já de acordo com os usuários que vocês passaram para nós, tá? Mas caso você crie uma nova campanha, então como que eu faço para vincular? Então você tem duas opções aqui dentro da plataforma. A primeira opção é você trabalhar com o multi-skill. Né? O que é o multi-skill? O multi-skill é onde você consegue trabalhar com diversas campanhas simultaneamente. Então, você consegue trabalhar com o operador, um operador no caso, ele consegue trabalhar com diversas campanhas simultâneas. Então, você consegue inserir então diversas campanhas para aquele operador. E a segunda opção é você trabalhar com uma campanha, né, específica para cada operador, né, para cada grupo de operadores. Então, para eu poder definir isso, assim que eu pegar e criar minha campanha, eu posso vir aqui e criar um novo grupo de operadores. Então, posso clicar aqui em copiar, posso vir aqui e definir a nomenclatura daquele grupo, e aqui a gente vai ter algumas funcionalidades, tá? Então aqui a gente vai ter, né, bloquear o usuário após quantos dias. Então a gente consegue bloquear o operador caso ele fique X dias, no caso aqui 10 dias sem estar utilizando a plataforma. A gente consegue criar aqui uma validação de senha, né, para os operadores, então para ter uma segurança um pouco maior. E aqui a gente tem o abuso do modo manual. O que é o abuso do modo manual? Dentro da nossa plataforma, quando o operador ele entra em ligação, ou seja, ele entra em modo manual para poder fazer uma ligação manual, é como se ele ficasse invisível ao sistema, porque o sistema identifica que ele vai estar fazendo uma ligação manual, então ele não vai transferir ligação ativa para aquele operador. E os operadores, sabendo disso, eles ficavam entrando diversas vezes no modo manual para não poder receber as ligações, ou seja, ficarem ociosos. Então nós criamos aqui o abuso do modo manual. No caso aqui no exemplo está 5. Então caso ele entre aqui 5 vezes em modo manual e não fizer nenhuma descagem, o sistema vai bloquear ele, tá? Então bloqueia ele e vai ter uma outra parte onde a gente vai mostrar para vocês mais para frente para fazer o desbloqueio daquele operador, tá? Aqui então a gente, né, continuando aqui embaixo, a gente tem o tempo máximo que o cliente desligou. Esse tempo máximo que o cliente desligou é o tempo que o sistema vai dar para o operador realizar a tabulação. Então assim que a ligação é desligada, né, pelo cliente, o sistema então vai dar, no caso aqui, 40 segundos para ele poder realizar a tabulação. Dentro da nossa plataforma, se acaso o operador ele não faça a tabulação, o sistema ele vai bloquear ele. Então, no caso aqui, o sistema está dando 40 segundos, né? Vocês podem vir aqui configurar esse tempo. Caso ele não tabule dentro de 40 segundos, o sistema vai desligar ele, ou seja, vai derrubar aquele operador e vai bloquear o operador. E aí depois vai ter que ir lá e fazer o desbloqueio daquele operador para ele conseguir voltar a logar novamente, tá? Aqui tem o tempo máximo de atendimento. Então você pode determinar qual é o tempo máximo que você quer que aquele operador fique, né, em atendimento. Tem aqui o tempo máximo em modo manual, que aí você determina qual que é o tempo máximo que aquele operador pode ficar em modo manual, né? Ou seja, para digitar o número do cliente e clicar em discar. Aí tem os dois alertas aqui que são emitidos na sua tela de supervisão, né, de monitoramentos, que ajuda os supervisores a poder identificar se o operador está em uma ligação longa. Então aqui a gente emite um alerta caso o operador fique 300 segundos, ou seja, 5 minutos de ligação. O sistema vai sublinhar aquele operador em vermelho e vai estar indicando que ele está em uma ligação longa. E aí o segundo aqui é o alerta operador ocioso. Então, se acaso o operador ficar 60 segundos sem receber uma ligação, o sistema vai sublinhar ele em roxo e vai estar informando que ele está ocioso. Beleza? Feito isso, só clicar aqui em salvar. E agora para esse grupo aqui a gente vai determinar quais são os serviços que ele vai fazer parte. Então eu venho aqui na linha, né,
do grupo que a gente criou, clica aqui em serviços, e aí primeiro aqui a gente vai determinar se esse grupo vai poder fazer ligação manual. Se puder fazer ligação manual, nós vamos determinar aqui o serviço, então eu posso vir aqui selecionar o serviço que eu acabei de criar, então o treinamento 3. E aqui no canto direito você vai ter as opções de serviços que estão configurados para você poder selecionar aqui para esse grupo. Então, por exemplo, eu quero que ele trabalhe somente com um serviço. Então eu seleciono aqui somente um serviço que eu quero que ele trabalhe e salvo. Tá? Eu quero que ele trabalhe com 2 serviços simultâneos. Então eu venho aqui e seleciono o segundo serviço que eu quero que ele trabalhe. E aí eu clico aqui em salvar. Salvo, agora os operadores que estiverem dentro desse grupo aqui de treinamentos serão os serviços que ele vai receber as ligações. Bem, então aqui a gente determinou aqui os grupos, né? Definimos os grupos de usuários. Agora a gente precisa vincular esse grupo ao usuário que a gente quer que trabalhe com o serviço que a gente criou aqui, tá? Então aqui em configurações, usuários, é onde nós vamos fazer as configurações dos usuários, né? Ou editar também, né, o usuário, criar um novo. Então vem aqui para criar um novo, clica aqui no maisinho. No logon aqui dele, então eu posso determinar aqui o tipo de login que eu quero. Então, por exemplo, pode ser o nome, por exemplo, sobrenome, né? Então, posso aqui definir nome, ponto, sobrenome. Como já tem criado ali o nome, ponto, sobrenome, então só fiz uma alteração aqui, coloquei um na frente. Mas eu posso aqui então definir como nome, ponto, sobrenome, ou só o nome, ou só o sobrenome, ou o código de matrícula, enfim, do jeito que vocês preferirem que seja o login dos usuários. Aí aqui a senha, pode ser de 1 a 6, né, para ele poder logar. E aqui você, né, seleciona o nome, né, então pode ser, né, o nome e o sobrenome da pessoa, né, do operador. E aqui embaixo você vai definir então o perfil dele. Então perfil operador. E aqui o grupo. Então você pode definir aqui, selecionar o grupo que você quer que ele faça parte. Vou determinar aqui então que ele faça parte do treinamento 3. O modo de atendimento é automático, então assim que a ligação é transferida para os operadores, o sistema vai dar 2 toques no ouvido do operador para ele dar continuidade no atendimento. Tá? E aqui a gente tem o skill. Né? O que é o skill? O skill é você determinar a habilidade daquele operador. Então, por exemplo, no caso desse operador aqui, se eu quero dar prioridade para ele poder receber primeiro as ligações, então eu venho aqui e coloco um skill 5, para que assim que a ligação for transferida, né, o cliente transferir a ligação, quando for o sistema ele for transferir a ligação, ele dá prioridade de atendimento para esse operador. No caso também a gente pode fazer o contrário, colocar aqui, por exemplo, um skill 2, para que aquele operador, né, nesse caso, que é um operador que entrou agora, que ele está passando por um processo de treinamento, ele receba menos ligações. Ou eu posso manter aqui sempre um skill 3, né, para que assim o sistema ele dá prioridade para o operador que tiver mais tempo ocioso. Tá? Aí aqui situação administrativa, se é ativo, de férias, né, desligado. E aqui o operador chat, né, se esse operador vai poder atender chat ou não. Feito isso, clico aqui em salvar. E aí eu já criei aqui meu usuário para poder fazer o atendimento dentro do sistema.